Olá, galera. Vamos fazer outro exercício. Agora vamos fazer da busca binária. Ele aqui usa algoritmos, recursão e listas. Tem uma introdução bem grande aqui. Vou ler isso agora não. Mas uma busca binária, a gente tem que ter um vetor ordenado e fazer a busca. Geralmente a gente divide para conquistar. Ou clonar o exercício. E lá a gente faz uma pequena apresentação do que eu vou fazer. Clonando. Ele tá aqui. Source testes. Tá. Expediente, uma posição. O que é uma busca binária? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. A ideia é que o vetor esteja ordenado e eu não tenho que fazer a busca por tudo. Tá lidando, se é esse. Meio que eu faço uma lógica. Vamos supor que eu quero pegar o 5. Então, como o vetor está ordenado, se eu chegar na metade dele, o 3, eu não vou saber que é 3 aqui, eu vou saber que eu estou na terceira posição. Aí eu pego a terceira posição, que é 3, e vejo se 3 é maior que 5, ou menor. E eu quero achar a posição do 5. Então, eu sei que se está ordenado, eu peguei a metade do negócio da lista. Se 3 é menor que 5, então se tiver 5 na lista, ou 6, por exemplo, só vai estar daqui para cá. Então, eu não vou checar as duas primeiras posições mais. A partir daqui, eu tenho um vetor com duas posições. Que aí eu tento pegar o meio dele e verificar. Se eu encontro ou não. Acho que a busca mais ou menos vai funcionar aqui. Eu pego 3 aqui, a metade, depois sobe isso daqui, verifico se o 4 não. Então eu pego a outra parte, que a outra parte seria 5, então eu ia encontrar o 5. A busca binária é bem legal, porque eu evito de comparar muita coisa. Pensa que eu quero, igual aqui, eu já não comparei 5 vezes, eu comparei 3. Uma, duas e 3, e consegui achar a minha solução em vez de 5. Agora, se eu tenho um vetor com 1 milhão e consigo já na primeira corte, não por procurar em 500 mil itens, eu ganho muita velocidade. Então, vamos tentar implementar aqui essa busca. A gente pode tentar fazer uma busca recursiva, de sempre chamando esse find. Vamos tentar usar esse daqui de exemplo, que a gente estava com ele, né? A gente segue essa lógica. Então, vou começar aqui. Pensando como que eu faço. Vamos pensar aqui em casos possíveis. No caso, um elemento. Segundo caso, 2 elementos. Terceiro caso, 3 ou mais elementos.
três ou mais elementos é esse daqui, né? Que eu vou pegar a metade e ver essa metade qual parte vai ser maior. Então dali para frente eu pego um elemento. Eu tenho que fazer de um jeito e dois elementos eu tenho que fazer de outro. Eu sei que aqui na lista eu consigo fazer algumas coisas assim em Elm, de extrair os itens. Meio que já partindo dos elementos. Eu não sei se eu consigo fazer várias assinaturas. Vamos começar aqui, vou colocar o teste e ver esses negócios da assinatura, se eu consigo colocar várias assinaturas para a lista, que aí poderia já facilitar a vida. Deixa eu mais rápido. Tá aqui. Tá aí já dando erro, mas beleza. Quero saber se eu consigo colocar X e XS. Dar uma procurada aqui. Ah, se tem algum exemplo extraindo assim a lista. Não achei nenhum exemplo. Hum, tô querendo lembrar como que faz esse negócio da lista. Vamos tentar em outro lugar. Os docs aqui. Syntax. Vou pegar esses aqui, dá uma olhadinha. Vamos lista direta. Isso aqui que eu quero. Então não é um ponto só, é dois pontos. Aqui era o que eu quero fazer negócio de lista, que eu consigo já abrindo as listas desse jeito. Isso daqui é igual a isso, que é igual a isso aqui. É dois pontos. Deixa eu ver se dá. Só que aqui é um array. Ah, então já não vai dar, porque é um array. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa diferente. Ou não? Se eu transformar isso sempre numa lista, acho que vai ser muito custoso se for muito grande. Então acho que essa alternativa que eu ia fazer aqui não vai dar, porque o princípio aqui está sendo array. Hum,
Vamos tentar olhar naquela doc do Elm lá, como que o array, se ele tem alguma coisa de array aqui. Não tem. Não tem. Array é uma coisa do Elm, um estudo de dados que ele fez. Vou dar uma olhada em todos aqui. Tem o get aqui para pegar a posição. Tá, então vou fazer diferente. Não vai dar para fazer do jeito que eu estava querendo. Então eu tenho esse XS aí. Então, if. Então vamos fazer o primeiro caso. Eu estou querendo pegar um elemento e uma lista, um array com um elemento. Então essa busca, quando o array tem um elemento só, vamos pegar aqui length, vou fazer aqui. Array, estou criando aqui uma variável, element. Então vou colocar array com um elemento aqui, igual a 1. Beleza. Not. Então, quando o array tiver com um elemento só, o que eu tenho que fazer? Array get. E pode ser um maybe, que eu posso pegar em um lugar onde não tem. Tá. Então, vou pegar na posição 0. Isso aqui vai ser um maybe. Então, eu vou fazer aqui. O elemento que eu peguei é igual o target que eu quero. Eu vou pegar aqui, como é um maybe, eu vou mandar para cá. Vou falar que isso aqui é um just. Deixa eu ver se dá para fazer assim. Então, a primeira coisa é. Deixa eu ver se. Tá.
Dei uma enrolada aqui, mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um get, pegando a posição 0, porque se um array só tem uma posição, a posição seria 0, que é a primeira. Aqui eu estou comparando se o elemento que eu quero é o que está nessa posição. Só que, na verdade, eu tenho que retornar a posição desse elemento. Então, eu tenho que colocar um if aqui. If. Se for igual, eu vou retornar 2x0. E se não for, eu vou retornar nothing. Deixa eu fazer uma formatação aqui. Elm. Estou aqui já. Elm format source. Tá. Tá reclamando que a minha assinatura ele não está compreendendo o que é isso aqui. Então vamos fazer aqui. Eu vou receber um elemento. Eu vou retornar um v20. Então aqui tem aqui. Eu tenho que passar isso aqui para cá. Tirar isso daqui. Aí eu passo aqui para cá. Só que aqui está falando que o... Eu estou retornando 2 maybe. Tá errado. Vamos tentar usar uma outra aqui. Não maybe, map, mas um then. Maybe and then. Aí deu direitinho o que eu queria. Que em vez de retornar outro maybe, eu uso esse valor, que eu sei que é um int, e faço isso. Se não for o int, eu já retorna, já sai direto, já retornando um not. Tá. Agora, e se for duas posições? Se então, se o array tiver dois elementos, eu tenho que testar o primeiro ou o segundo e usar ele. Então vamos pegar
Vamos pegar ele aqui. Copiar o mesmo código. Depois a gente refatora. Vamos comentar o teste, né? Que eu acho que eu fiz errado aqui. Vamos duplicar esse teste aqui. Aqui, vou colocar um número qualquer aqui. Vou colocar aqui é 7. Eu quero que pera 7. Então, eu estou querendo a segunda posição de 2 elementos. Depois eu coloco o inverso ali para ver se funcionou também. Então, se eu tenho 2 elementos, eu tenho que pegar a primeira posição e comparar. E chamar de novo, deu erro. Posição, pos. Aí eu chamo find target e chamo o array slice. Tá, olha só. O código não está muito legal não, mas a gente está pensando isso aqui é um exercício complicado. Ah, deu errado. Por quê? Será que ele está entrando aqui primeiro? Vamos dar uma olhada aqui. Debug.log, resultado. Vamos ver o que está dando de resultado ali. Ver se a gente consegue uma luz aqui. Um comenta, coloca esse teste. Isso aqui, vão fazer só um teste aqui para não dar problema de visualização. Ah, porque tá os dois juntos aqui, ó.
Certo. Agora deve passar. Passou. Oh, então o que que deu problema aqui que eu não tinha pensado? É que desse jeito aqui, sempre vai cair nesse daqui quando tiver um só, e sempre eu vou achar que a posição é zero. Na verdade, eu não pode ser sempre a posição zero. Então vou tentar fazer um find helper. Acho que vou pegar a mesma, quase a mesma, os parâmetros, só que eu vou pegar um outro aqui. Primeiro eu vou dar uma mudada aqui, como são os parâmetros que eu tenho que receber. Eu tenho que ter aqui um target, array, e aqui eu vou colocar posição. Então aqui eu tenho target, a pos e o array. Vou passar esse aqui para dentro. Aqui eu vou colocar array, get, a posição, e aqui eu vou ter a posição. Vou tentar só comentar aqui de início. Find help. Aqui vamos colocar o target. Pos que é 0. E o array que é xs. Deu um erro aqui que eu esqueci de substituir. Beleza. Compilou. Só que aí a gente tem que fazer essa segunda versão aqui disso daqui. Colocar else. Então, se o array está na segunda posição, aqui é array, que é array. Só que essa posição aqui já não é zero mais, alguma posição. E essa aqui é alguma posição. E aqui eu chamo o find help de novo. Que o target é isso. Vou colocar. Vou deixar aqui só de lembrança, porque eu acabei de pensar em outra forma, que eu não preciso mais desses slides. Que eu tô pegando uma parte? Não, acho que eu vou precisar desses slides para eu saber qual que é o tamanho desse array.
a terceira. Pega esse slice ainda. Deixa ele aqui. Tinha pensado um negócio aqui, que eu poderia só ver a posição, só que acho que não vai ficar legal. Depois eu refatório. Então vamos colocar o target. A posição aqui vai ser 1, que estava 0, vai ser 1 agora aqui nesse caso, a recursão. E rei. Antigo. Se eu cortar ele aqui com esses slice, acho que pode dar problema. Porque ele não vai estar na posição 1. Eu vou perder a referência. Tá. Vamos tentar aqui. Desse jeito. Depois eu dou uma mudada. Falando que eu já estou usando isso aqui. Vou colocar aqui só para conseguir compilar. Esse array aqui não é array, é esse. Aumentar isso daqui. Passou. Só que na verdade que era a posição 1. Passou também. Fiz errado. Ah não, porque aqui eu estou usando a posição 1 sempre. Vamos usar a posição daqui aqui. Já deu uma redução cabulosa aqui. Essa passou, porque sempre entraria aqui nessa recursão. Tá. Vou deletar isso daqui. Pega esse daqui, duplicar esse teste, falar que eu quero 6. Tem que estar na posição 0. Vamos ver se os dois testes vão passar. Não passou. Tá, acho que a primeira coisa vai estar na posição 0. Vou colocar mais um.
Passou. Porque se não está na posição 0, a próxima vez que eu vou rodar na posição maior. Beleza. Vou tirar esse skip aqui. Tá. E agora, se tiver mais de uma, vamos tentar fazer um nosso teste aqui. Eu tenho 6. Quero que conte o 8 e ele está na posição 3. Vamos ver se roda. Falhou. Então, quando o cara tem mais, eu vou fazer o quê? Acho que eu vou pegar a metade da lista, né? Ah, vamos com 3 elementos, depois a gente vê quando é par. Primeiro com ímpar e depois par. Então, é, não, precisa não pegar esse negócio de ímpar ou par. Acho que uma lógica só funciona. Se a gente pegar o divisão inteiro. Três por 2, ver se tem alguma coisa aqui que arredonda para cima. Esse shading aqui. A gente vai fazer aqui array, length, array por 2. Deixa eu ver se compila isso. A ideia que eu fiz aqui, eu quero ter uma lista de 3. Então, de 3. Então, o meio que eu quero que seja 2. Se eu tenho uma de 4, também quero que seja 2. A posição 1 e a posição 1 também. Acho que assim vai dar. Ah, fechar aqui. Então, eu vou chamar array get middle, pegando a posição do meio. Ah,
pegar do meio. Mas suponhamos que eu peguei o valor. Vou colocar os valores que eu estou manipulando aqui. E o 8. Eu peguei do 8, 7. Então, peguei esse daqui. Eu vou jogar aquele map and then, que aí eu já sei que eu consegui pegar um valor. Pegar o elemento. Vamos verificar. Elemento igual ao que eu quero. Target. Se eu vou retornar nível de posição. Se elemento é maior colocar aqui. Se o target, vamos colocar o target sempre do lado esquerdo. Se o target é maior que elemento, então o que eu vou fazer? Eu vou chamar a recursão dessa lista aqui dentro, né? Eu vou fazer um find help aqui, pegando o meio. Colocar o meio. Tem um array. Isso aqui eu diminuo ou não. Esse array. Acho que eu vou ter que dar um slice aqui. Array slice. Middle. Pegar um middle aqui. Vou colocar aqui array. Array. Acho que eu vou ter que somar o retorno disso
para ser as posições que eu vou fazendo. Porque só vou cortando os arrays, depois eu vou ter que juntar as funções. Eu vou colocar um map aqui. Aí eu tenho a posição, as posições eu vou cortando. Vamos ver. Tá. Voltou 9. Vamos ver o que que deu aqui. Vou comentar os testes só para deixar isso daqui, senão pode colocar escrito, né? Não pode. Senão vai me confundir. De novo. Colocar just menos 9 para ver se está retornando. Ah, sim, nem entrou aqui porque eu esqueci de substituir aqui. Vamos colocar aqui agora. Vamos ver. Tá. Então acho que está indo bem, só que o que aconteceu? Acho que eu cortei esse array no meio. Ah, então, já retornou aqui. Vou colocar aqui. Quietinho. Debug, bug. Olha, não maior. Vamos ver se ele entra aqui. Opa, esqueci um variável de retorno. Ele não está entrando aqui. Deixa eu ver se ele está entrando aqui. Vou colocar no meio. Entrei no meio, deu um middle,
Aqui que me confundiu. Que aqui é o meio, só que como é menos um, como que começa do zero, aqui eu tenho que colocar um menos um. Tá. Entrei no maior, entrou no middle, entrou. Isso aqui tá entrando aqui. Vamos ver. Não entrei aqui. Vamos ver se eu entro aqui embaixo. Ué, acho que eu tô entrando, pô. Aqui tem que entrar. Beleza, ganhei o valor 7. Esse que eu quero? Não, não é. Eu quero o 8. Então, eu tenho o valor 7. Entrei no elementos. Let in. Entrei aqui dentro. O valor que eu estou no elemento? 7. Target é isso? Não é? Cara, eu entrei aqui. Vou tirar isso daqui, ó. Tornar um nothing aqui. Ah, não. Que aqui não está imprimindo. Faltou um valor aqui, ó. Agora sim vai imprimir. Entrei no maior. Deu meio errado até. Entrou no maior. True. Beleza. Teste 1. Just. Aqui eu tenho que colocar.
Beleza, então acho que a lógica é mais ou menos essa mesma, é que eu tenho que ir mandando para baixo, como eu vou perdendo os valores de posição, eu tenho que voltar somando. Vamos fazer esse mesmo teste aqui. Quando eu quero 6, então vai ser a posição. Ah, olha só, estava desenvolvendo errado. Porque aqui é 0, 0, aqui não vai ser 3, aqui seria 2. Talvez eu tive que fazer aquele mais menos ali, que me deu uma entortada, é errado. Então talvez esse daqui eu não preciso. Será que eu tenho que deixar esse menos 1 ainda aqui? Vou deixar aí por enquanto, vamos ver aqui. Eu tenho que sempre colocar nome diferente, que os testes não podem repetir o nome. Então eu estou colocando 1 aqui, 2, só para mudar mesmo, só para ter uma pequena diferença. Vou pegar o mesmo código que está aqui, vou retornar aqui. Aqui eu vou colocar 0 e aqui é meio. Deixa eu pegar esse daqui primeiro. Vai dar outro loop. Esse exercício aqui é um pouquinho complicado. Não. Não dá para fazer isso aqui não. Vai dar o loop aí de novo. Droguinha. Colocar. Ótimo. Eu nem preciso dessas duas aqui. Com esse daqui, ó, já vejo se são ou não.
Acho que essas primeiras aqui, acho que não precisa não. E só essa daqui dá já. Ah, vou colocar aqui, ó, varrer junto, para entender o que está no qual. Acho que aquele um aqui, menos um, acho que está fazendo falta. Acho que tem que somar esse. Então, quando é menor, eu não preciso ficar somando. Ou preciso? Vixe, dando problema. Mas vamos que vamos. Esse exercício aqui é complicado.
Tá. Então, olha só, vamos. Aqui passou. Beleza. Vou comentar esse. Chamei esse. Ver se eu tô entrando aqui ou não. Entrei aqui. Será que quando é em um, eu preciso saber que dependendo do lugar, eu preciso usar menos um ou não? Tá, entrei aqui. Não, beleza. Tá, deixa eu pegar esse daqui.
Tô pensando aqui, galera, mas complicado resolver isso. Já fiquei perdido na lógica. Vou ter que entender tudo de novo. Vamos ver se os dois passam juntos. Passaram. Ah, não, esse daqui eu nem testei. Passou. Então vou fazer um mais difícil aqui. Ah, de 9. Vou querer o 7. E tem que ser a posição 1. Passou. Vou fazer de novo aqui. Eu vou querer 9. Tá na posição 3. Foi. Esse mais aqui que ele pegou. Então, no início, eu apaguei algumas coisas aqui. Ah, aquele if else, talvez complicou o que eu estava querendo fazer. Apagar isso aqui. O que ficou aqui. Tá passando tudo. A única coisa que eu tive que fazer é segurar a posição, que depois eu tive que somar quando estava indo para frente, e quando foi para trás, eu não precisei somar. Ah, tirar uns skip aqui, vamos ver se vai. Passou. Passou tudo. Então vamos dar só uma recapitulada aqui nessa binary search. Como que eu fiz? Usei uma função auxiliar. A primeira coisa que eu tive que fazer é pegar o meio dela. Então, a partir do meio, eu vejo se é aquele elemento que eu quero. Se for, eu já retorno ele com a posição meio. Esse aqui tem um problema, hein? Vou fazer um outro teste aqui. Vou pegar isso aqui. Vou colocar aqui 3. Fala que eu quero o valor do meio. Então, vou colocar aqui 5. Então, eu vou pegar esse daqui. Vou ver qual que eu quero. Vamos fingir que nesse caso eu vou para cima. Eu vou para baixo primeiro. Então eu tenho aqui. Então eu pego aqui, não quero isso, então
Eu vou pegar esses 3. Se eu quero achar os 5, ele está na posição 1. Passou. Vamos fazer a mesma coisa agora para cima. Ah não, pera aí. Vou colocar o 10 aqui. Passou. Fazer aqui. Só que eu quero. Tenho um valor aqui, vou querer o 9. Find 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posição 5. Ah, só. Eu tô somando aqui. Ah, sim, porque o meio já é esse valor aqui. Aqui ele só vai retornar. Seis. Perguntar se eu acho 6 com esse código. Ah, aqui, ó. Quero achar o 6. Ele tá no 3. Por quê? Porque eu vim para baixo. Tô aqui.
Galera, uma lógica aqui que tá faltando. Vou colocar menor. Comentar. Comentei para ser mais rápido, então eu quero mexer. Acho que era um que estava o 6 aqui. Ah, não, você tá zoando. 012. Poxa, desde mó tempo e tava certo, pô. Tá certo. Acho que o código tá bem. Legal. Inverti aqui, que aqui é no 012. Dei vacilo agora, mas é isso, galera. O teste que eu escrevi ali que estava errado, mas o código está certo. Então eu pego, primeiro eu fiz uma função auxiliar que está passando, recebendo o target e a posição para eu conseguir fazer algumas contas, se for para cima. Se for o do meio, que é quando tem meio, então eu já retorno a posição. Beleza? Pego um valor e esse é o valor e já retorno ele. Retorno para trás. Se eu estou subindo, mas o meu array está diminuindo, então eu tenho que somar com os antecessores. Então vamos supor, eu tenho um array, por que eu fiz isso, né? Eu tenho um array de 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu quero pegar o 5. Então, eu ia cair aqui, nesse caso aqui, ia mandar o 3. O target é maior que 3? É. Qual que é o target? Qual que é a posição do target aqui agora? 0, 1, 2. Então eu teria que salvar o 2. Beleza? Só ver a posição 2. Quando eu passasse de novo para baixo, eu corto um pouco a array. Então eu ia cortar do meio para cima, daqui para cá. Então eu ia ter esses dois aqui. Ah, ia pegar esses dois, ia ver que aqui ia dar 2 dividido por 2, dá 1, menos 1 dá 0, eu ia cair aqui. Aí eu ia ver que o target tá maior, então eu ia cair aqui. Então beleza, vamos lá de novo. Cortei, caí de novo aqui,
Então, eu ia ver, o target é o quê? É 5. 5 é maior que 4. É. Então, eu cortei aqui, é que deu caso 1. Então, 0. Tá. Aí eu tenho essa daqui, 2. Foi a posição 2. Só que aqui eu ia cair aqui, ia retornar um meio, mais a posição retornada anterior, mais 1. Então, nesse momento, eu estou com isso aqui. Aí eu vejo que aqui deu 0. Eu estou trabalhando, só que aqui vai ser 0 mais 1, 3. Eu vou chegar de novo nessa só com 5, que deu 0. Ó, ficou estranho, hein? Vamos de novo aqui. Eu tenho 5. Primeiro eu vou cair no 2, no meio, posição 2. Eu quero achar o 5. Então eu vou pegar o meio que é 2, 2, 0, 1, 2, 5. Aqui na verdade que vai ser 3, que vai arredondar para cima, só que eu vou tirar menos 1. Então deu 2. 2 mais 1, 3. Eu vou passar isso para baixo. Aqui, vou ter 2 aqui. Vou pegar o target. O target é igual, não é? Então 4 é menos. Target ainda é maior que 4? É. Então aqui seria o quê? 2 dividido por 2, 2 menos 1, 1. Então aqui seria 1 mais 1. Aqui eu já teria minha posição, 5. Beleza. Aí quando eu entrar aqui, vou ter a posição 0. 0 igual a 0, ele está na posição 0. Só que como não vai ter que somar mais nada, aí foi. Então é por isso. O código ficou mais ou menos. Talvez dar uma melhorada nele. Eu já perdi muito tempo nele. Mas valeu, galera. Esse daqui foi difícil, mas espero que vocês tenham entendido. Depois eu vou dar uma olhada em algum código, talvez fazer uma versão 2 desse. Isso aí bem complicadinho. Talvez esses mais e menos aqui pode ser mudado por causa desse middle aqui. Mas é isso aí. Valeu.